Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria fazer um voto de pesar em nome do meu gabinete e com profunda tristeza que registramos o falecimento do senhor Davi Júnior de Oliveira, com 39 anos, ocorrido em 18 de outubro de 2025, que no exercício das suas funções de educador social, junto a uma casa de passagem de nossa cidade, foi assassinado. Ele teria sido esfaqueado por um dos moradores acolhidos no local. Nesse momento de dor, expressamos nossa solidariedade e nos unimos em oração para que seus familiares e amigos encontrem conforto, serenidade e força para superar essa perda irreparável. Tem todo o nosso apoio e isso não vai ficar assim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Queria me somar a esse voto de pesar aos familiares, amigos e colegas do Davi, que fez seu passamento, a todos os profissionais da assistência social e gostaria de propor 1 minuto de silêncio a todos os colegas e as pessoas que estão aqui presentes. Com a palavra, vereador Jack. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, Peço a palavra. meu voto de congratulação vai hoje para a Fundação Marco Polo, pela inauguração da Biblioteca Parque, no próximo dia 25, e pela realização do simpósio O Futuro que Queremos, no dia 28 e 29 de outubro. A biblioteca que abriga a Escola Marco Polo de Criatividade num espaço de fácil acesso para toda a comunidade, conectando pessoas e oportunizando o aprendizado contínuo. Já o simpósio, dedicado a palestras, debates e atividades com especialidades diversas. Atividades que oportunizará toda a experiência com pensadores brasileiros e do exterior, junto com a comunidade local, pensar sobre o futuro e a cidade que queremos. Parabenizo a Fundação Marco Polo pela forte atuação junto à comunidade local, acreditando numa cidade mais criativa e humana. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jack. Com a palavra, a vereadora Estela Balardi. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de iniciar saudando a todos e todas que estão aqui hoje, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, aos familiares, amigos e a todas as pessoas da assistência social. Fazemos um voto de pesar e propomos que o voto de pesar seja coletivo, vereador Fantinel, ao assassinato brutal do educador social Davi Júnior. Quero aqui também deixar os meus sentimentos muito profundos à partida de uma amiga querida, amiga da minha família, então minha desde que eu nasci, é como se ela sempre existisse nas nossas vidas. A Jerusa, com certeza, vai para outro lugar, nos olhar lá de cima, continuar brilhando, continuar alegrando a todos lá de cima. Então, a família, ao Gordo, a Pepe, eu quero deixar aqui os meus sentimentos, mas também a nossa eterna lembrança de que a Jerusa é uma pessoa sensacional. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, a vereadora Edson da Rosa. Peço a palavra, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, todos que estão aqui nos prestigiando nesta manhã, os que nos assistem pela rede social. Ontem, senhor presidente, fui representar essa casa na reunião almoço da SIC, que teve como palestrante o publisher do grupo RBS, Nelson Sirotsky. Na ocasião, foi concedida a honraria Peço a palavra, Maurício Sirotsky Sobrinho, a personalidades que, por meio da trajetória, deixam marcas na sociedade gaúcha. O reconhecimento é uma das ações que marcam 100 anos de nascimento do empresário da comunicação comemorados este ano.
Em Caxias, a honraria foi concedida à dona Nilva Randon por sua relevante ação social conectada à história da Randon Corp e a Clóvis Tramontina, considerado um dos maiores expoentes do empreendedorismo brasileiro e que esteve à frente da Tramontina por 30 anos. Então, nós vamos também protocolar um voto de congratulações a ambos, a dona Nilva e ao Clóvis Tramontina. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui no plenário da Câmara, saudar todos os pais dos alunos aí dos 9º anos que com certeza vieram para uma luta aí, né? A gente está acompanhando essa luta. Pessoal que nos assiste nas redes. Também quero me somar ao voto de pesar, né, do Davi, da questão do educador social que foi morto, então, dentro de uma casa, né, que acolhia a questão dos moradores de rua, e também acredito que o voto poderia ser coletivo. E parabenizar, então, toda a comissão da Festa do Agricultor, em nome da Maurília Rossi, né, presidente, que fez a escolha das soberanas neste final de semana. Tive a oportunidade de ir à Fazenda Souza na escolha da rainha e das princesas, então meu voto de congratulação vai para Chayane Moraes, a rainha, e as princesas Natália e Ana Júlia, né? E sucesso à Festa do Agricultor, que vem logo em seguida. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, vereador D'Ambrosio. Senhor presidente e novos colegas, quero também saudar professores, alunos que estão aqui hoje, mas o meu voto de congratulações, quero parabenizar de uma forma muito carinhosa o musical JA, que estão completando 16 anos, pelo belo almoço, domingo, lá no bairro Fátima, uma confraternização magnífica, e 16 anos levando alegria, levando muita música para todos os recantos do nosso Rio Grande do Sul, também Santa Catarina e Paraná. Então, ao Volney, ao David, ao Dudu, ao musical JA, muitos, mas muitos anos de música, de alegria e de entretenimento. Parabéns. Era isso. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Presidente, meus cumprimentos ao senhor, quem nos acompanha de casa, os demais vereadores dessa Casa Legislativa e também quem nos acompanha pelas redes sociais da Câmara de Caxias do Sul. Queria começar cumprimentando a minha amiga Poliana Lovato, professora e doutora em Direito da Universidade de Anhanguera, que trouxe a sua turma de Direito Constitucional 1 aqui para a nossa Casa Legislativa. Sejam todos bem-vindos. Processo legislativo, salvo o melhor juízo, é em Constitucional 1, então tenho certeza que vocês têm muito a aprender. Presidente, nessa semana Caxias perdeu uma grande mulher que representava muito para a família de uma pessoa que é muito importante para mim, então gostaria de me somar ao falecimento de Sandra Baldiceroto Marques, que deixou o seu companheiro e também a sua filha, a Ellen Marques, seu companheiro Fabiano Marques, mas que deixou muita gente que a amou profundamente, como Peço a palavra. Uma pessoa que é uma mãe para mim, a Ionara Teles, também as minhas duas primas, Mirella e Manuela, e o Marcos e a Maria Luísa, que tenho certeza que ficaram muito enlutados. Então, minha solidariedade à família da minha tia Ionara e das minhas primas, em razão do passamento da pessoa que é tão importante para elas quanto a Sandra. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Bom dia, presidente. Bom dia ao pessoal que nos acompanha em casa. Bom dia a todos que estão aqui no plenário. Presidente, só passando para agradecer, parabenizar o trabalho que os guardas municipais, os servidores, né, vêm fazendo, que, graças a Deus, a gente conseguiu bater a marca dos 100 presos esse ano. Era uma meta que a gente tinha e a gente cobrava através da Comissão de Segurança e a Guarda Municipal. Só a Guarda Municipal bateu 100 pessoas presas esse ano. Então, aqui vai meus cumprimentos, mas, em especial, a guarnição que foi atrás do marginal, do assassino, né, que acabou vitimando ali, tirando a vida de uma pessoa que estava trabalhando em um abrigo, né? A Guarda Municipal buscou o vagabundo lá no 1º de maio e jogou na cadeia. Parabéns a essa guarnição que faz por vocação uma coisa que a gente já alertava há muito tempo aqui nessa casa, acabou ocorrendo, infelizmente, a gente espera que não tenha mais tragédias assim. Fui até o velório ali, minha solidariedade à família do David, imagino o que vocês estão passando, mas creio que a gente deve ter como um marco para melhorar algumas situações na cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Iago. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, vereadoras e vereadores, as pessoas que nos acompanham daqui de casa, primeiramente saudar a comunidade escolar que está aqui presente. Nós sabemos que
Obrigada pela presença de vocês. Nós sabemos que a educação, senhor presidente, semana passada falávamos sobre isso, é a maior arma que a gente pode utilizar para mudar o mundo. Então, parabéns pela presença e contem com a nossa bancada para essa importante luta que nós estamos tendo aqui na nossa cidade. Em segundo lugar, senhor presidente, gostaria de me somar ao voto de pesar apresentado pelo vereador Sandro Fantinel. Quando um trabalhador morre no exercício do seu trabalho, todos nós somos responsáveis. É importante dizer que ele morreu num espaço onde o poder público, onde a prefeitura tem responsabilidade, onde a FAS tem responsabilidade, onde a Fundação Caxias tem responsabilidade. Então, nós precisamos discutir para ver o que está acontecendo na nossa cidade, o que está acontecendo nessas políticas que são tão sucateadas e agora veio a morte de um trabalhador. Isso é inaceitável, nós não podemos tolerar. Por isso, já queria convidar a todos e a todas que amanhã, às 5 horas da tarde, teremos um espaço aqui para poder discutir sobre esse assunto. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Saudar aqui a professora Poliana Lovato, da Faculdade Anhanguera, do curso de Direito. Os estudantes da Faculdade Anhanguera estão aqui. Saudar também, de forma especial, os estudantes da rede municipal, os pais, os professores que hoje abrilhantam essa sessão. E também os colegas servidores públicos da Secretaria de Saúde, da SAMU, que aqui estão todos e todas bem-vindos. Com a palavra, vereador Capitão Ramon. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Parabenizo a todos pela presença. É sempre bom nós termos a Casa do Povo lotada. Que bom que fosse assim diariamente. Presidente, eu gostaria de fazer um voto de pesar ao meu grande amigo, Fernando André da Silva, mais conhecido como Cigano, vereador Pedro. O senhor talvez conheça ele, um grande mecânico da nossa cidade. Ele partiu devido a um câncer que teve. E não há atitude mais nobre que ele teve. O seu último pedido foi de realizar a doação do seu cilindro de oxigênio que ele estava utilizando no seu leito de morte. Então, nós vemos que, além de um grande homem, ele foi um grande filho, um grande marido e um grande pai. Do mesmo modo, eu me solidarizo. No dia de ontem, eu fui até o Centro Pop Rua e conversei com todos os servidores, senhor presidente. E o mínimo que Caxias do Sul deveria ter feito era ter decretado luto oficial no município de Caxias do Sul devido ao assassinato do educador social. É um desrespeito com os munícipes e com todos aqueles trabalhadores que no dia de ontem estavam de luto e estavam lá no exercício da sua função. Isso é um desrespeito com aqueles que mais se dedicam pelo nosso município. Então aqui toda a minha solidariedade a eles e à família. E isso que aconteceu não vai se tornar a repetir. Nós não iremos fazer um voto de pesar pelo terceiro assassinato por esse motivo na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Bom dia à mesa, aos colegas vereadores, a quem nos acompanha em casa, nas redes e aqui presencialmente. O meu voto hoje é de parabéns, de congratulações àqueles que lutam e àquelas que lutam. À comunidade escolar aqui presente, aos servidores e às servidoras públicas, seja da saúde, da educação, porque eu acho que é só com luta que a gente conquista e mantém direitos. E nós aqui nessa casa faremos de tudo para garantir esse direito aos servidores. Também quero prestar a minha solidariedade, já externada pela minha colega, e dizer que a terceirização muitas vezes leva ao trabalho precário. Isso tem sido feito na assistência, como já foi feita nesse espaço onde aconteceu o assassinato do David Júnior, e estão querendo fazer também da saúde, e nós lutaremos para que quem tem apoio, quem tenha força, seja o serviço público de qualidade com os servidores, porque isso faz bem para todo cidadão e cidadã caxiense. Obrigado, vereadora Rose. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Bom dia, presidente, colegas que estão aqui, a comunidade caxiense que se reúne também nessa manhã, nessa oportunidade aqui conosco. Presidente, quero me somar aos colegas já e deixar aqui registrado meus votos de pesar em razão do falecimento do David Júnior, que além de ser um educador social, também era um cristão, um marido, alguém com quem eu tinha um relacionamento ainda que distante, mas conhecia ele, o trabalho também que ele fazia nas escolas, nos encontramos algumas vezes, trabalho de maneira voluntária, palestrando em escolas, inclusive a última escola que ele esteve foi lá na escola João Desorze, né, onde nós tivemos lá
o esfaqueamento daquela professora em horário de aula. E, novamente, né, agora, este assassinato brutal e covarde do David reacende um debate importante que essa casa precisa fazer sobre diversas medidas, né, que nós já viemos aqui falando há anos, né, eu não seria ingênuo de achar que isso começou a partir dessa legislatura, vereador Pedro, mas há muitos anos já se fala sobre muita coisa na cidade, então que esta tenha sido mais uma oportunidade, né, infelizmente, de maneira bárbara e cruel que aconteceu, de nós falarmos de assuntos importantes para Caxias do Sul com relação a esse educador social. E no mesmo sentido também aproveitar o tempo para parabenizar a Assembleia de Deus de Caxias do Sul, presidente, pelos seus 94 anos de história que completou no último dia 20 um trabalho de construção social, contribuição para a cidade, musicalização, cultura, evangelização por todos os bairros dessa cidade, especialmente na periferia, chegando onde muitas vezes o Estado não chega. Lá está uma igreja evangélica, em especial a Assembleia de Deus, essa oportunidade, onde deixo registrado aqui as felicitações pelos 94 anos de história na cidade de Caxias do Sul. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem aqui presencialmente, também de casa, através dos canais de comunicação, meu bom dia a todos. Eu quero me somar aos votos dos colegas pela passagem desse irmão de fé, né, o David Júnior. E queria deixar aqui também uma reflexão, porque a gente sabe, é falado, né, aqui sobre a segurança, sobre colocar segurança na escola, nesses órgãos. Mas uma coisa que eu acho muito importante que seja levado em conta é que a gente não deve desviar a culpa do culpado. Porque parece aqui que o culpado, nesse momento, foi o governo, foi alguém que deixou de dar assistência. Gente, no momento que a gente fala que as pessoas com maior vulnerabilidade, que são essas pessoas em situação de rua, não precisam de polícia, não precisam de guarda municipal, por que lá, então, onde eles estão na casa, precisaria estar cheio de polícia? Como aconteceu lá a facada do Bolsonaro. Estava cheio de segurança em volta, foi segundos, foi um descuido. Então, quer dizer que, com certeza, precisa ser reforçada a segurança em todos os ambientes. Com certeza, sou a favor, sim. Mas o que nós não podemos, em hipótese nenhuma... Sim, para concluir, senhor presidente. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, simplesmente fazer de conta que parece que o culpado realmente não teve culpa no acontecimento. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Encerradas as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação da empresa, de representante da empresa Reciclacite. Passo a palavra.